Eles não tinham feito essa relação da obediência, porque a gente tem uma ideia meio fosca, não verídica, atrapalhada, eu diria até, de porque eu estou na reta, eu vou aqui, vai na bonança até o meu destino. É como se eu não entendesse que a tempestade também faz parte da linguagem dele. E que a paz não é a ausência de tribulação, de tempestade. A paz é eu saber que quando eu sou direcionada por uma ordem dele, eu não vou perecer. Aquilo não é para a morte. Quando eu estou no direcionamento dele, ainda que o barco balance, ainda que a minha vida balance, ainda que eu chore, ainda que a minha noite não seja as melhores, mas eu sei que ele está comigo do outro lado. Eu sei que eu vou conseguir atravessar. Mas o que aparece no ser humano é o medo. É a dúvida. Se vocês saírem daqui hoje, entendendo uma parte só do que eu já falei aqui, eu já me dou satisfeita. Porque quando eu estava estudando essa palavra lá em casa, eu parei 4 vezes para chorar. Eu parei 4 vezes para chorar, olhar para o céu e dizer, Deus, Tu és Deus. Então, se os meus irmãos saírem daqui com pouco do que eu falei aqui, já me dou satisfeita. Glória a Deus. Por eles sentirem todo aquele medo, por eles perguntarem para Jesus, fazer aquela pergunta para Jesus, eu ainda tenho 4 motivos aqui para que eles tivessem fé e não medo. Por que eles tiveram medo e não fé? Assim, gente, vamos trazer para a nossa realidade aqui hoje, agora. Vamos imaginar que nós vamos passear lá à margem, ali na orla, ali na beira-mar, na orla. Vamos passear num pequeno barquinho, tá? E de repente a onda começa a ser muito grande. Você sentiria medo? Vocês sentiriam medo? Mas por que eles teriam que ter fé e não medo? Por quê? Tem 4 motivos para isso, eu vou explicitar agora na mensagem. Havia uma promessa de Jesus antes de dormir, na hora que entrou no barco, ele disse o quê? Atravessaremos para o outro lado. Vamos atravessar. Havia uma promessa de força. A verdade de Deus, a palavra de Deus e a verdade são a mesma coisa. Não há diferença. Os planos de Deus não são frustrados. Se havia uma promessa, vamos atravessar para a outra margem, aquele barco não ia sucumbir. Aquele barco não ia afundar. Porque quem é Jesus? O Criador do vento, o Criador da água, o Criador de tudo. Ele não ia permitir que aquele barco afundasse. Por isso, aqueles homens eram para ter fé e não dúvida. E não medo. Um outro motivo que eles eram para ter fé e não medo é que naquele barco tinha o quê? A presença de Jesus. Assim como ele está aqui, havia a presença de Jesus naquele barco. Ele nunca prometeu para nós uma vida sem tempestades. O crente que escuta isso, por favor, tenha muito cuidado. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Está na palavra de Deus. Então, ele nunca disse que nós não passaríamos por tempestade. Então, um dos motivos que aqueles homens não era para sentir medo e fé é pela presença do grande eu sou que estava ali no barco. Um outro motivo que eram para eles terem fé e não medo é pela paz de Jesus que estava ali. A paz de Jesus estava naquele barco. Aí eu digo para vocês, mas estava numa tempestade. Mas quem foi que disse que paz é a ausência de tempestade? Paz é a certeza de que eu vou atravessar com ele, porque havia o quê? Havia uma promessa, havia presença, havia paz dele naquele lugar. Então não era para eles terem medo, era para eles terem fé. Um outro motivo
Era o poder de Deus, o poder de Jesus que estava dentro daquele barco. O homem que calou a tempestade, o homem que cala a tempestade, o homem que tem o poder de calar a tempestade. Nenhuma enfermidade é capaz de ficar de pé diante do poder da palavra de Deus. Nenhum. Ele tem poder nas forças da natureza. Ele tem poder com o vento. Ele tem poder com a doença. Ele tem poder com tudo em nossas vidas. Ele é o Deus poderoso. Dito isso, gente, vamos ler o capítulo 5. Eu preciso complementar esta mensagem com o capítulo 5 de Marcos. Amém? É logo em seguida. E chegaram a outra margem, porque havia um propósito. O propósito qual era? Era chegar a outra margem. Olha a sequência. O propósito era chegar a outra margem. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Em algumas, eu fiz alguns estudos perdão, gente, e dizem que esse homem, ele estava nu, dentro do cemitério, se ferindo com pedras, porque havia nele muitos e muitos e muitos demônios. Deus sabia, Jesus sabia da existência daquele homem. Deus sabia o que ele ia encontrar do outro lado. É um despinheiro, não era pastor. É um despinhareiro, um negócio assim. Exatamente. Que era um cemitério e que aquele homem vivia ali gritando, o homem muito feroz, o homem muito agitado, mas Jesus sabia que ele ia encontrar ali. Gente, qualquer coisa que eu quero encontrar dentro de um cemitério, a gente vai encontrar túmulos, ninguém vai encontrar ninguém andando vivo e nu, muito menos de noite. Mas foi o que aconteceu. Mas havia propósito ali. Olha só como o nosso Deus, ele tem poder nos demônios, ele tem poder nas enfermidades, porque logo em seguida ele não parou por ali, ele seguiu também, porque ele foi encontrado com Jairo, e Jairo falou sobre a sua filha que estava morrendo, mas antes de chegar na casa de Jairo, Jesus também foi tocado pela mulher do fluxo de sangue. Tudo foi na mesma viagem. Olha a sequência do poder do nosso Jesus. Isso aqui é só para dizer o último item que eu falei, que havia promessa, aqueles homens não tinham que sentir medo, porque havia promessa, havia a presença de Jesus, havia a paz de Jesus e havia o poder de Jesus. O poder que tira demônios, o poder que cura, o poder que liberta. Só me encontrar aqui. Mas lá no início, eu falei para vocês que a pregação, que a mensagem estava pautada em cima de três perguntas. Eu já fiz uma, mestre, não te importas que pereçamos? Eu já fiz a segunda, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Foi quando eu desenvolvi aqui os 4 motivos que aqueles homens deveriam ter fé e não medo. Agora eu vou para a última pergunta. Esta pergunta não foi feita por Jesus, foi feita entre os discípulos. Mas quem é este que até o vento lhe obedece? Quem é este, meu irmão? Quem é este que o vento, a tempestade, a doença cai por terra? Quem é cego enxerga? Quem é coxo se levanta? É o nosso Jesus de poder. É o nosso Deus de poder. O Deus que cura, que sara, que liberta. O Deus que para ele não há portas. Um Deus que para ele não há enfermidade.
Um Deus que aquieta tempestades como esta, mas também aquieta tempestades que está aqui, que habita dentro do homem, que habita na mente do homem. É um Deus também que cura, porque às vezes as tempestades, elas estão aqui na Bíblia, mas elas estão dentro de cada um de nós. Ele também cura essas tempestades. Nós precisamos pedir, como o pastor falou de manhã, rendição, acreditando, é rendição que ele muda, porque ele muda. E a última pergunta, eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé. A última pergunta foi: quem é este que até o mar e o vento lhes obedecem? E agora eu digo para vocês com muito temor, com muito amor e com muita reverência: quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo maná que caiu do céu. Quem é este? Este é aquele que simboliza a água que caiu, que saiu da rocha. Quem é este? É aquele que guiava o povo no deserto. Quem é este? É o maravilhoso conselheiro e príncipe da paz. Quem é este? É o sol da justiça, é a brilhante estrela da manhã. Quem é este? É o Messias prometido que veio para a terra, se fez carne e viveu entre os homens, curando e sarando. Quem é este? É aquele, é o grande eu sou. Quem é este? É o pão da vida, é a luz do mundo. Quem é este? É aquele que está aqui para ouvir o teu clamor nesta noite. Quem é este? É aquele que está com os braços abertos para receber enquanto tu tens de agonia dentro de ti. Quem é este? É o nosso Jesus Salvador, que vem buscar a igreja, dele. Quem é este? É este que está aqui, querendo ouvir uma adoração, um louvor, querendo ouvir o nosso melhor nessa noite. É o pão da vida, é o Deus eterno, é o soberano, é Ele, é este que acalma a tempestade, é esse que acalma os ventos, é este que é responsável pelas nossas vidas. Quem é este? É este que nos levanta todas as manhãs para trabalharmos. Quem é este? É este que mesmo nós cansados e doentes, a gente tem força para levar a palavra para alguém que precisa. Quem é este? É este que habita dentro de mim e habita dentro de vocês. É o nosso Deus soberano. É este que acalma a tempestade. Harabeassuria cantaramanaia. Deus amado, obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada por cada gota de sangue vertido naquele Calvário. Obrigada pela tua obediência. Quem é este? É aquele que suou gotas de sangue no Getsemane. Quem é este? É aquele que foi deitado no madeiro cruento por amor a nós. É Ele. É Ele que está aqui para ouvir o nosso melhor. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai, por essa palavra. Aleluia. Deus amado, Espírito Santo de Deus, que essa palavra possa alcançar corações, assim como alcançou o meu. Que nós possamos refletir em qualquer decisão que nós formos fazer, em qualquer decisão que nós possamos estar hoje, amanhã, que nós possamos refletir no Senhor. Lembrar todo o sacrifício, lembrar quem é este. Quem é este que acalma o vento, a tempestade?
Que nós possamos entender que este é o Senhor, que se fez carne, que veio à terra, que morreu naquele madeiro cruento, por amor a mim, por amor a nós. Amém, amada igreja. Obrigada. Aleluia.